Olá pessoal, hoje nós começamos aqui o nosso terceiro módulo da mecânica, chamado estática. E o que é estática, gente? É a parte da física que se preocupa apenas com equilíbrios. E o que é um equilíbrio? Lá, quando a gente estava estudando as leis de Newton, uma das coisas que a gente viu é que o equilíbrio é quando o corpo estava com resultante de força sobre ele zero. Então, tudo bem. Vamos ver aqui. O equilíbrio é uma coisa que ocorre quando nós temos a força resultante zero. Ok. Então deixa eu fazer um teste. Se eu pegar uma barra aqui, eu vou colocar uma força atuando bem aqui e outra força atuando bem aqui. E elas têm módulos iguais. O que é que acontece, gente? Tem uma força para baixo com um módulo, tem uma força para cima com o mesmo módulo. Elas se anulam? Anulam. Então essa força resultante é zero? Positivo. Força resultante é zero. Ele vai ficar paradinho do jeito que ele está? Vai. Não vai mudar absolutamente nada. Mas, e se eu pegar esta força daqui e colocá-la para cá? E esta outra força eu colocar aqui na outra ponta. A força resultante continua sendo zero? Continua. Ele vai continuar em equilíbrio? Hoje a gente vai ter dramatização. Está aqui a canetinha, vocês estão vendo? Eu vou empurrar então para cima e aqui para baixo. Vamos ver o que acontece? Ela rodou, gente. Então o que é que estava acontecendo? Ela não sai, em tese, a gravidade tirou ela do lugar, mas ela não sairia do canto. O que é que está acontecendo? Essa força daqui faz ele girar, se eu colocar isso como nosso centro, para cá. Vocês percebem que ele estaria girando no sentido anti-horário? E essa força estaria fazendo ele girar também no sentido anti-horário. Então tem mais uma condição, na verdade, para o equilíbrio. Além da força resultante ser zero, nós precisamos que o momento resultante seja igual a zero. E o que é esse momento, gente? O momento é a tendência ao giro. Outro nome do momento é o torque. Então o que está acontecendo? Aqui as forças resultantes são zero, mas o momento não. Então ele estava em equilíbrio? Não. Então o que acontece? Suponha agora que eu vou pegar uma barra, mas uma barrinha cada vez menor. Eu pego essa barra, depois eu pego essa barra, depois essa barra, depois essa barra, depois eventualmente isso. Você concorda comigo que o único modo que eu tenho de colocar forças aqui é se elas estiverem uma opostas à outra? Se estiverem na mesma direção? Eu não tenho como fazer de outro modo? Então, o que acontece? Esse daqui é um corpo pontual. As dimensões dele são tão pequenas que é como se toda a força tivesse incidido no mesmo lugar. Então, se as forças resultantes forem zero, o momento vai ser zero também. Já se o corpo é extenso, se ele tem dimensões, além da força, a força resultante pode ser zero, mas o momento resultante não. Então, para descobrir se está em equilíbrio, a gente tem que averiguar ambos, tanto o momento quanto a força resultante. E como que a gente calcula esse tal momento para saber se ele seria zero ou não? Bom, gente, o momento, também chamado de torque, ele é definido como sendo a força multiplicando a distância. A distância dela onde? Até o ponto em que você quer ver se vai rodar. Então você escolhe um ponto e coloca para ambas. Nesse caso, eu coloquei aqui no centro. Ele precisa ser no centro? Não, ele pode ser em vários lugares, como a gente vai ver nos exercícios. Mas ele seria isso. A força e a distância. E ele é um vetor, porque faz diferença se ele é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, quais são as nossas condições para equilíbrio, gente? Força resultante zero, momento resultante zero. Para um corpo muito pequeno, tem como a força resultante ser zero e o momento não? Não, porque toda a força está no mesmo lugar. Então, se o corpo é um ponto, basta que a força resultante seja zero. Se ele é extenso, tanto a força quanto o momento, o torque resultante, vão ter que ser zero. Tudo bem? Mais para frente a gente vai ver uns exemplos na nossa outra aula. Mas eu queria falar para vocês de uma outra coisa. Imagine o seguinte. Eu vou fazer uma alavanca. Então vou colocar um pontinho aqui. Imaginem que tem um peso que eu quero levantar. Esse peso estará para cá, do lado esquerdo.
Então eu vou ter que fazer uma força para cima ou para baixo? Para baixo, para poder levantá-lo. A minha força é o que a gente vai dizer, é o que nós... A minha força é o que nós vamos estar chamando de motor. Então aqui, nosso F vai ser motor, porque eu vou estar induzindo um movimento. E o peso, que é o que está resistindo ao meu movimento, vai ser o que nós vamos chamar de resistência. E aqui nós vamos ter o nosso ponto fixo, que é aonde estaria a nossa gangorra se mexendo. Então, basicamente, vocês percebem que existem basicamente 3 possibilidades? Como assim 3 possibilidades? Vocês percebem, então, que existem basicamente 3 arranjos para isso? Nós temos resistor, fixo e motor. Como a gente pode organizar também? Nós podemos colocar resistor, motor e fixo, ou seja, a resistência está mais longe do que o motor, ou nós podemos ter motor, resistência e fixo. Tudo bem? Basicamente, essas são as 3 posições que a gente poderia estar fazendo. E o que é que está acontecendo? Vocês percebem que sempre tem alguém que está aqui no meio? Como que a gente vai fazer para dar nome, então, a cada uma dessas situações, que seriam também os nomes das alavancas? Se a gente está querendo dizer que uma coisa está no meio, a gente diz que ela é inter, que ela está entre. Então nós vamos ter 3 alavancas inter alguma coisa. E aí como que a gente faz para continuar? Quem que está no meio na nossa primeira situação? É o nosso ponto fixo. Então essa seria uma alavanca inter fixa, que seria a nossa gangorra. Quem que está aqui nesse meio? Seria a motora. Então ela seria interpotente. E quem que estaria aqui no meio? A resistência. Então o que é que seriam os exemplos de cada uma delas, gente? Vamos pensar no seguinte. A gangorra, que a gente acabou de desenhar aqui, ela está com um ponto fixo no meio. Se a gente fosse desenhar uma interpotente, a gente teria um ponto fixo aqui. Dele vai sair, a gente vai ter a nossa potência. E lá no cantinho a gente vai ter a resistência. Tudo bem? Então ela está bem no meio. E uma pergunta. Já que o torque ele é o produto entre a força e a distância, o que é que vai ter se você está querendo levantar uma resistência? É melhor você pegar aqui no meio ou é melhor você tentar pegar aqui atrás? Se você pegar bem no meio, a sua distância é pequena. Então a tendência ao giro vai ser pequena. Você vai fazer muito mais força para levantar aquela resistência. Faz o teste. Pega uma canetinha, tipo essa daqui, uma poli, qualquer coisa. Segura ela aqui pela pontinha, de modo que ela possa rodar. Se você tentar subir e descer ela por aqui pela ponta, é muito fácil, né? Agora tenta subir e descer ela por aqui. Sentiu o drama? Então, vamos colocar uma outra alavanca aqui. Que quem estaria no meio seria a resistência. Então, a gente teria resistência para cá e a nossa força para lá. Essa daqui, quando eu estou colocando desse modo, o peso da canetinha está puxando para baixo. E onde está o peso da canetinha? Gente, tem um modo de calcular que é o centro de gravidade. Tem um modo específico mesmo para calcular ele. Mas para os nossos fins, para o segundo grau, basta você dizer que ele vai estar sempre no meio do corpo. Então é como se o peso estivesse bem aqui. Quando eu estou colocando a minha força na ponta, eu tenho essa alavanca com minha potência para cá e a resistência no meio. Essa é uma alavanca interresistente, então eu faço pouca força. Mas na hora que eu estou entre a resistência e o ponto fixo, eu tenho que fazer mais força. Por quê? Porque a tendência ao giro do peso vai ser maior do que a tendência ao giro da minha força, a não ser que eu faça uma força muito grande. Então pergunta, dá uma olhada agora para a sua porta, a não ser que ela seja corrediça. Ela abre, ela gira. Onde que está a maçaneta? Ela está no meio ou ela está na ponta? Pois é, alguma vez você já tinha parado para pensar o porquê que a maçaneta fica na ponta? Se você gosta desses filmes antigos, você vai ver que muito frequentemente elas estavam no meio da porta. Não fazia muito sentido de lá para cá. Com estudos, buscando a praticidade, a gente levou ela do meio para a ponta, de modo que fica mais tranquilo. Então, quanto mais longe a gente está,
de menos força a gente precisa fazer. Qual que é a ideia por trás de um pé de cabra? Não, desculpa. Qual que é a ideia por trás daquela chave que a gente tem para girar o motor? Motor não, desculpa, para girar o pneu. É basicamente que em vez de a gente estar girando assim, que é quase nada que a gente vai ter, a gente está girando aqui. A gente cria um braço bem grande e a gente consegue fazer com menos força a mesma tendência ao giro. Então, na hora que você tiver que trocar um pneu, você vai pegar onde? Você vai pegar aqui onde está encaixado no pneu, aqui ou aqui? Depende do que você está querendo fazer, mas se você quer fazer pouca força, você vai pegar na ponta. Então, o que é que a gente pode dizer? A alavanca interfixa, ela é uma alavanca interessante. Agora, a alavanca interpotente seria a alavanca do burrinho, porque ele tem que fazer muita força. E a alavanca interresistente é uma alavanca joinha. Por quê? Porque você vai fazer pouca força. Mas existe algum caso em que uma alavanca interpotente seria inteligente? É o que acontece quando você vai para musculação, por exemplo. Você está querendo fazer força, mas aquele bombadão já pegou quase todos os pesos. O que é que você pode fazer? Você pode então pegar o seu peso, pegar a sua barra, coloca o peso só de um lado, coloca ele lá longe. Experimenta depois pegar aquela barrinha que você usa para malhar bíceps, coloca um pezinho de 5 quilos, 10 talvez, se você estiver acostumado a pegar mais. Tenta pegar ela só na pontinha e fazer o exercício. Quero ver se você vai me dizer que são 5 ou 10 quilos. Então, em algumas situações ela pode ser inteligente, mas vamos lembrar, para ajudar a gravar, que a interpotente é a do burrinho, a interresistente é inteligente, a interfixa depende de onde você está pegando. Se você está pegando mais longe do que a resistência, ela é inteligente. Se você está pegando mais pertinho, ela é burrinha. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Estaremos em breve na nossa próxima aula com mais alguns exercícios comentados. Nossa lista lá no Estudo em Dia também está pronta. Então, conto com o seu joinha se você gostou. Por favor, compartilhe, vai me ajudar um bocado. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.